Paz, meus irmãos e amados amigos que me acompanham, eu sou a pastora Vilma, estou de volta com alimento espiritual para que se alimentamos junto. Hoje, o nosso alimento espiritual seja um alimento poderoso que venha direto do trono de Deus, começando em Isaías. Hoje nós vamos compreender um pouco como devemos orar, como devemos entrar na presença de Deus. É claro que devemos sempre entrar na presença de Deus pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, porque sabemos que somos fracos e falhos, porque somos seres humanos. Mas Isaías 43:26, o Senhor diz assim, procura lembrar-me, entramos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. O que Deus está dizendo aqui para nós? Ele diz assim, quando você orar, coloque-se diante do trono de Deus e faça-o lembrar suas promessas. Disponha o seu caso corretamente diante dele e pleiteie como advogado. O advogado sempre está apelando às leis e aos precedentes. Você apela à palavra de Deus e às suas promessas segundo a aliança. Se você fizer isso, meus amados, chegar na presença de Deus, se apresentar diante dele e apresentar as tuas necessidades e falar para ele, Senhor, eu sei que o Senhor vai cumprir a tua palavra na minha vida, porque a tua palavra diz isso. Então você deve pegar a palavra de Deus, colocar em prática. Agora nós vamos abrir um próximo. Então esse é Isaías 43:26. É sempre bom você anotar para que você verdadeiramente entenda e comece a receber de Deus as bênçãos, porque quando nós chegamos direitinho na presença de Deus, nós vamos começar a receber as bênçãos que Ele tem para nós. Então você veja agora, Isaías 55, versículo 10 e 11, o Senhor Deus diz assim, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amados, quando eu falo assim, o Senhor Deus nos diz, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ele usou o profeta Isaías para escrever aqui, para nos deixar esse recado, mas é a palavra dele. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos ter certeza que não importa o profeta que ele usou para falar para nós, mas era ele falando conosco, porque é o próprio Espírito Santo colocando as palavras na boca do profeta. Amém, meus irmãos? Então é por isso que às vezes eu falo, assim Deus deixou escrito. E é verdade, Deus está falando conosco. Nessa manhã, o que ele está dizendo? Assim como desce a chuva e a neve dos céus. Tudo desce do céu para nós, a chuva. Hoje, por exemplo, está um dia de chuva aqui. Não sei aonde você está, mas aqui está um dia de chuva. Então, eu nunca vi uma chuva subir para cima. A neve também, ela desce para a terra, ela não volta. Então, aqui Deus fez uma comparação que é para nós compreender que assim como a chuva e a neve não volta para o céu, assim a palavra dele não vai voltar para ele vazia. Por que não volta vazia? Quando nós colocar em prática na nossa vida. Nós vamos ver aqui, quando ele diz lá em Jeremias 1:12, ele diz assim, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus tornará eficaz a sua palavra se você ousar firmar-se nela e ser leal a ela. Então Deus vai fazer a palavra dele se cumprir na nossa vida quando nós acreditar verdadeiramente nela, colocá-la em prática e se firmar nela. Se hoje eu não recebo, mas amanhã eu vou receber. E assim, às vezes, nós não estamos preparados ainda. Deus tem sempre um propósito para nós. A palavra de Deus diz, lá em Romanos 8, acho que é 26 ou 28, ele diz assim, todas as coisas, sabeis que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus,
todas as coisas que estão te acontecendo estão contribuindo para o teu bem, mesmo que seja de repente para você parar e dar ouvido à palavra de Deus. Porque se você ler lá em Romanos 10:17, o Senhor diz assim, ó, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes até hoje você ainda não adquiriu essa fé viva que vem do alto, essa fé que vem direta do trono do Pai. E hoje parando para ouvir, porque você às vezes está com problema e não está achando solução, você vai adquirir essa fé e vai aprender a adquirir essa fé. Então veja bem, todas as coisas contribuem para o nosso bem, como diz o Senhor. Muitas das vezes, até para nós poder receber a nossa salvação no dia da nossa partida. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos entender as promessas de Deus. Para quê? Para que a gente vá bem aqui na terra e lá no céu nós possamos se encontrar juntos depois. Agora eu quero ler João 15:7, onde o próprio Senhor Jesus fala assim, ó: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha bem, dizer que é de Jesus é muito fácil. Todo mundo diz que é de Jesus. Agora, se você perguntar para aquela pessoa que diz, você ama Jesus? Amo, né? Mas você sabe alguma palavra que ele deixou escrito? Você tem uma palavra dele no teu coração? A pessoa diz, não lembro. Então, olha onde é que está o amor, né? Então, veja bem, e aí como é que vai receber? Se Jesus está dizendo, ó, se vós estiverdes em mim, estar em Jesus, dizer que ama Jesus é muito fácil. E as minhas palavras estiverem em vós, essa é a condição dele. Se a palavra dele estiver em nós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha bem, é uma grande promessa. Mas, meus irmãos, não adianta nós dizer que amamos Jesus e a palavra dele não estiver em nós. Infelizmente, a verdade às vezes é dura, mas essa é a verdade. A palavra dele tem que estar em nós, para que nós possamos pedir o que nós queremos. Anote esse versículo e leia, é João 15:7. Agora no 8 ele diz assim, ó, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então veja, no momento em que a palavra de Deus está em nós, em que nós guardamos ela no nosso coração, nós chegamos diante de Deus e vamos fazer ele lembrar, e o nome de Deus é glorificado em nós, na nossa oração, na nossa família, no nosso dia a dia. Por quê? Porque nós vamos colocar o nome de Deus em prática. E ele vai poder fazer o desejo dele na nossa vida. E muitas das vezes nós paramos por falta de fé, por falta de conhecimento, as bênçãos de Deus na nossa vida. Olha, quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, quando nós demos ouvido à palavra de Deus, que aprendemos com ele, e a nossa fé ela aumenta porque ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, olha, será assim como a palavra de Jesus nos nossos lábios, será como se as palavras do Pai estivessem nos lábios do seu filho. Porque daí você se torna um filho de Deus, e aí a palavra de Deus vai estar sempre, a palavra do Pai vai estar em nós. Então, meus amados, aqui nós temos mais um versículo bíblico em 1 João, só para confirmar e fechar o que nós estamos estudando hoje. 1 João 5, 14 e 15, ele diz assim, ó, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então veja, quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, quando nós amamos Jesus e guardamos a palavra dele, como ele disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então nós vamos fazer o nosso pedido e nós vamos ter esta confiança, que ele diz aqui em 1 João 5, 14. Ó, e esta é a confiança que temos nele. Temos essa confiança em Deus, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, olha bem, a vontade de Deus é realizar a palavra dele, fazer com que a palavra dele, ela verdadeiramente se realize na nossa vida.
Ele quer, com certeza, cumprir a palavra dele. Mas para isso nós temos que crer na palavra dele. Essa é a vontade de Deus. Tudo que está na Bíblia, tudo que está escrito, que é promessa, porque antes da promessa Deus nos faz um pedido, como por exemplo Jesus, ele diz assim, ó, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Daí vem a promessa. Antes nós temos que estar em Jesus e a palavra dele tem que estar em nós. Aí essa promessa se cumprirá. E como é que nós vamos entender isso? Daí então a promessa dele é tudo que nós pedir ele vai acontecer. Por quê? E será feito, ele diz, né? Por quê que ele diz isso? Nós precisamos compreender para que nós possamos receber, meus irmãos. Quando nós não compreendemos, nós não vamos receber. E eu espero que verdadeiramente essa palavra ela seja algo eficaz na sua vida, seja grandiosa, que ela venha te dar a vitória, que ela venha te libertar, seja do problema que tu tiver, de enfermidade, de droga, sei lá, no que é que está me ouvindo, qual é o teu problema, seja o problema no teu casamento, seja problema na tua empresa, que essa palavra ela te liberta. Essa palavra que se você anotou, se você não anotou, assista de novo e anote esses versículos, medite neles, ela liberta você e ela te leva à salvação. Isso que é mais importante. E se você foi um infeliz até hoje, a partir de hoje você poderá ser muito feliz. Se você acha que você foi um derrotado até hoje, a partir de hoje você poderá ser um grande vencedor. Tudo que você fizer poderá dar certo quando você fizer o que Deus manda fazer. Presta bem atenção. Deus tem muitas promessas para nós, mas antes dele prometer alguma coisa para nós, ele pede para que a gente faça alguma coisa, que a gente obedeça a uma palavra dele. Ele pede a nossa obediência, e aí nós somos merecedores das promessas quando nós colocamos em prática. Meus amados, eu espero que Deus os abençoe, que Deus os ilumine, que o Espírito Santo de Deus os guie nos caminhos corretos e que você e eu nunca se desvie do caminho do Senhor, nem para a direita nem para a esquerda, para que quando as bênçãos do Senhor chegar na nossa vida, elas não caiam do lado, nem atrás, nem na frente, mas caiam logo em cima de nós, para que nós possamos receber em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus, até a próxima. Eu não posso me adiantar muito, senão fica muito grande. Deus abençoe a todos que estão me ouvindo. E se você não conseguiu anotar os versículos, assista novamente, pega um caderninho e anota em nome de Jesus. E assim Deus lhe fará vencedor.